Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante e que traz muitas dúvidas para o investidor iniciante, que é o seguinte: qual tipo de ação comprar? Ação ordinária ou ação preferencial? Antes da gente iniciar, gostaria de dizer que este vídeo não é indicação ou recomendação de compra ou venda de ativos. Bem, a gente já falou num vídeo anterior o que é a parte teórica sobre os ativos ação. Ações são partes de empresa. Em grosso modo, ações são pedacinhos da empresa que ela negocia no mercado de valores. As ações podem lhe conceder direitos diferentes, a depender da categoria que ela se identifica. Por exemplo, ações ordinárias, em geral, são ações que dão direito a voto e à gestão da empresa. Já as ações preferenciais são ações que, em geral, dão direito ou preferência no recebimento dos recursos da empresa, ou seja, na distribuição do lucro. Então, a princípio, nós temos esses dois tipos de categorias de ações. Existem outros que são classificados ainda derivados desses daí. Porém, a gente vai ficar atrelado apenas a esses dois para não confundir a cabeça de vocês. Então, vamos partir para a análise que nós temos proposto hoje. Qual tipo de ação é a melhor opção para você na hora que você vai comprar uma parte de uma empresa? Bom, uma ação ela é necessariamente um título que está atrelado ao valor patrimonial de uma empresa. Quando você compra uma ação, você na verdade está comprando um pedaço daquela empresa. Então, antes de você pensar em comprar, você tem que primeiro fazer uma reflexão se essa empresa ela é de fato compatível com a sua intenção de investimento. Ou seja, se você se identifica com a operação da empresa, se você se identifica com o padrão que ela adota em relação à governança dela, tudo isso faz parte da sua decisão prévia antes de você decidir qual o modelo ou qual categoria de ação que você vai comprar e qual ativo você vai comprar. Sabendo disso, se você partir com a ideia de que quer investir numa empresa para ser dono dela e, quem sabe, até fazer parte da gestão dela, o melhor caminho é você comprar ações ordinárias, já que as ações ordinárias elas poderão lhe dar, além do poder de voto, lhe dar também condições de ter gestão sobre a empresa. Claro que para isso você vai ter que ter uma quantidade mínima que seja razoável para que você possa assumir o controle dessa empresa. Vamos imaginar, por exemplo, uma padaria do seu bairro. Ela é dividida em 100 ações ordinárias. O dono da padaria precisa, por exemplo, vender essas ações dele, quer colocar elas em mercado, na bolsa de valores, para captar recursos para fazer uma ampliação dessa padaria. E aí ele se desfaz de lá, digamos, de 40 ações desse total de 100 que ele possuía. Bom, se ele se dispõe de 40 ações, ele ainda permanece com 60. Logo, a gente pode dizer que ele é um acionista majoritário. Quem comprar as restantes 40 ações vai ser o acionista minoritário. O acionista minoritário tem os seus direitos, tem que ser ouvido, porém, ele não necessariamente vai ter que ter atuação na gestão da empresa, porque ele tem apenas 40% de suas ações. Em geral, o que determina a lei das sociedades anônimas, a lei 6404, é que para você poder ter gestão sobre uma empresa, ou seja, poder comandar aquela empresa, você precisa ter pelo menos 50% mais um de ações ordinárias que estejam desembaraçadas, ou seja, ações que estejam em mercado. Se você tiver, digamos, num conjunto de 100 ações da padaria, você tiver 50 ações sendo ordinárias e 50 ações preferenciais, elas divididas nessas duas classes de ações, o que seria então a quantidade mínima para você ter o controle sobre a padaria? Seria você ter pelo menos 26 ações ordinárias. Então entendam que a quantidade de ações é quem vai definir quem é que vai mandar de fato na empresa. Então, se você tiver 50% mais uma ação na qualidade de ações ordinárias, você vai poder mandar na empresa.
Claro, temos aí que ter atenção para a composição da empresa. A empresa não é composta apenas por uma pessoa. Você pode indicar, por exemplo, o administrador, o CEO ou qualquer outro cargo de direção que vá comandar a empresa. Porém, os acionistas minoritários também vão participar dessa composição. Eles vão poder indicar pessoas que vão representar eles nos momentos de decisão da empresa. Então, voltando ao nosso tema, nós temos aí as ações ordinárias e as ações preferenciais. A empresa que opta por abrir seu capital, ela pode abrir tanto de um tipo só de ação, ou seja, digamos, voltando ao exemplo da padaria, ela pode abrir botar as 100 ações dela, todas elas na categoria de ordinária, ou pode botar 100 ações todas na categoria de preferencial. Isso vai demandar apenas uma análise da gestão de qual tipo de ativo, qual tipo de classe seria mais interessante para a gestão da empresa. A princípio, não há obrigação nenhuma, nem quantitativo nenhum, para que você estabeleça isso. Você pode definir aí os percentuais, a empresa pode definir aí os percentuais da forma como ela bem entender, desde que respeite o estatuto da empresa. O estatuto é como se fosse a norma geral da empresa, é a lei da empresa. É aquilo que ela tem que obedecer dentro de suas operações. O estatuto vai definir quais são os direitos e os deveres de cada acionista, de cada classe de ação. Então, voltando à nossa questão inicial, se você escolher ações ordinárias, normalmente elas têm direito à escolha da diretoria, ou seja, o comando da empresa. E se você escolher as preferenciais, ela tem direito na preferência, no recebimento dos lucros da empresa. Isso está descrito lá no estatuto. Então é o estatuto que vai dizer quais são os direitos e quais são os deveres. E aí vem a grande questão. A gente já falou o que é uma ação, a gente já falou sobre esses dois tipos, essas duas classes de ações que uma empresa pode ter. E aí vem a grande questão. Qual das duas é a melhor para você adquirir? Bom, você tem que definir o que você quer com o seu investimento. Por que eu digo isso? Porque cada tipo de ativo, como cada tipo de classe de ação, traz um tipo diferente de característica. E essa característica ela tem que estar alinhada com o que você pretende em relação à empresa. Se você pretende ser um sócio ativo na empresa, claro que uma ação ordinária é muito melhor do que uma ação preferencial. Já se você prefere simplesmente comprar as ações e manter em sua carteira simplesmente para receber o seu lucro ou os seus dividendos, então talvez uma preferencial seja mais adequada, já que normalmente as preferenciais têm um valor de retorno, em geral, 10 a 20% a mais do que uma ação ordinária. Então, você tem que avaliar qual é o seu propósito em investir naquela empresa. Se é para ser dono e ter participação na gestão, ou se é simplesmente para receber os seus lucros. Grande parte dos acionistas, de investidores gabaritados aí do mercado, dizem que o melhor tipo de ação que você pode adquirir é a ação do mesmo tipo que o mandatário da empresa, ou seja, a ação ordinária. Por quê? Porque no caso de uma decisão que ele venha a tomar, ele nunca vai agir contrário aos seus propósitos. Ou seja, ele nunca vai agir de forma a prejudicar a ação ordinária, os acionistas ordinários. Ele faz parte desse grupo, ele não vai agir de uma forma que ele se auto-prejudique. Na verdade, os controles que existem na empresa tentam minimizar qualquer desvio de conduta dos administradores. Mas a gente sabe que, na vida real, as pessoas são diferentes. As pessoas agem de forma diferente. E muitas vezes a gente se depara com pessoas que não estão muito alinhadas com profissionalismo, com honestidade. A gente vê muito isso acontecer. Então, é importante sim estar bem atento a isso. Importante a gente falar aqui também que as ações que estão listadas no novo mercado, elas têm o chamado tag along. O que seria isso? Tag along é quando você estende lá no estatuto os mesmos direitos que tem para um acionista que tem ações ordinárias
terem transformar os direitos que eles possuem para também as ações preferenciais. Ou seja, um acionista que escolha ações preferenciais vai ter o mesmo direito do acionista que escolheu ações ordinárias. Isso se chama tag-along. Algumas empresas têm 100% de tag-along, outras têm 80% de tag-along. Isso garante ao acionista, digamos, preferencial, no caso de um desfazimento da empresa, numa venda da empresa, numa negociação da empresa, que ele tenha os seus direitos preservados e que possa negociar suas ações nas mesmas condições que o acionista que tem ações ordinárias. Então é como se fosse uma proteção maior para o acionista preferencial. Então você tem que ficar atento justamente nesses pequenos detalhes, porque eles fazem toda a diferença quando você chega no momento decisivo em que a empresa, de fato, ela vai apresentar alguma proposta ou de venda ou de mudança que venha a afetar os acionistas minoritários. Nós, pequenos acionistas, temos que estar sempre atentos ao que o gestor da empresa está fazendo. Lembre-se, é o nosso dinheiro que está investido. Se você não toma conta, se você não fiscaliza, ele faz o que quiser e você só vai descobrir na hora que o prejuízo já estiver grande. Então, esteja sempre atento, sendo acionista ordinário ou sendo acionista preferencial. Bom, isso é o que a gente tinha para hoje. Espero que tenham gostado e gostaria de saber com vocês. Vocês gostam de investir mais em ações ordinárias ou em ações preferenciais? Eu, particularmente, sempre que posso, compro ações ordinárias. Quando não posso, quando as ações preferenciais estão colocadas no mercado e apresentam maior liquidez, aí eu procuro sempre buscar esse outro parâmetro. Compro sempre ações preferenciais no caso de maior liquidez. Mas não sendo esse o caso, dou sempre a minha opção primeira sempre é de ações ordinárias. Bom, isso é o que a gente tinha para hoje. Espero que tenham gostado. E agora chegou aquele momento de dar aquele recadinho para vocês. Chegou aquele momento de pedir o seu apoio para fazer nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ativa aí o sininho das notificações que está aí ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares, dá aquele like maroto se você gostou do vídeo, faça seus comentários no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Eles estão descritos nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!